Damos início a um novo bloco de direito penal, que são os crimes praticados pelo particular. Observe que eu finalizei os crimes praticados por funcionário público, não comentei do artigo 327, tendo em vista que eu inicio os crimes contra a administração praticados por funcionários públicos, ampliando o conceito, né? Então, por esse motivo, eu não comento no finalzinho do 327, paro lá no 326. Agora, damos início aos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Então, eu tenho que pensar o seguinte: são crimes praticados por particular contra a administração geral. E que crimes são esses? Esses crimes são crimes que você vai pensar, não são crimes próprios, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pelo funcionário público, fora da sua função como servidor. Então não há necessidade de exercer essa atividade como servidor ou atuar neste crime, tá bom? São crimes simples. Se eu tivesse que dar uma aula de FCC de CESP, eu ficaria aqui falando vários julgados de STF, STJ, mas não é esse o objetivo. Vou destacar com você o verbo, quando há uma qualificadora e quando tiver pena que eu considero interessante para você gravar, você vem e grava comigo. Fechou? Maravilha, então. Vamos lá. Olhem só. Usurpação de função pública. Quando você utiliza essa expressão, usurpação significa alguém está usurpando a função pública, alguém está utilizando a função pública, tá? Então, eu, como particular, utilizo da função pública para conseguir um objetivo. Uma situação muito interessante que aconteceu já aqui no interior de São Paulo foi a questão daquelas pessoas que passavam das residências falando que era do Inmetro, né? E que gostaria de fazer uma análise da mangueira. Sabe aquela mangueirinha que vai do botijão até o fogão? Eles queriam fazer uma análise dessa mangueira. Aí eles entravam na casa com um crachá bonitinho do Inmetro, né? E falavam para a pessoa: olha, eu tenho que multar a senhora porque a senhora está fora dos padrões de segurança. Mas se a senhora quiser ficar livre da multa, a gente tem uma mangueira aqui, a gente já instala para a senhora. E cobrava uma fortuna, quase R$200 de uma mangueira, tá? Esses particulares foram pessoas que usurparam da função pública porque utilizaram de um cargo público para enganar as pessoas. E observem que a pena aqui fixada foi uma pena de 3 meses a 2 anos, e aí ele vem e coloca e multa. Porque se você coloca ou multa, a pessoa se sente mais motivada a praticar porque só pagaria uma multa. Então ele vem e fixa detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Agora, se o cara está fazendo isso, que foi o exemplo que eu dei para você, com o objetivo de auferir vantagem, e observem que aqui ele não fala vantagem econômica, ele fala vantagem, tá certo? Se ele está fazendo isso para obter uma vantagem, reclusão de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. E aqui, ó, também a questão do e-multa, tudo bem? Então, gravar que quando se fala em vantagens, aqui não está falando vantagem econômica. Subentende-se que é uma vantagem econômica, mas como você faz prova para a VUNESP, observe que não está escrito vantagem econômica, ele fala vantagem. Essa vantagem pode ser de qualquer natureza, tá bom? Então, o primeiro crime praticado por particular é o 328 da usurpação da função pública. O próximo crime é o crime de resistência. Esse aqui eu vou te ensinar um macete bem simples, bem idiota, mas é um macete para você guardar a pena de 2 meses a 2 anos. Observem que a pessoa que resiste a uma ordem, a um ato legal, ela se opõe a, né? Ela vai contra a execução. Então, resistência significa ir de encontro, opor-se à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem ele esteja prestando auxílio. Olha que interessante. Duas coisas que eu quero que você grife aí. O verbo opor-se
Eu quero que você destaque nesse artigo 329 que o ato tem que ser legal, não pode ser um ato ilegal, certo? E que você pratica mediante violência ou ameaça tanto pelo funcionário competente para executá-lo, quanto a quem lhe esteja prestando auxílio. E eu vou te dar um exemplo para você nunca mais esquecer essa situação aqui. Olha que interessante. Um oficial de justiça vai a uma residência e nesta residência ele tem como objetivo fazer uma ação de despejo que, diga-se de passagem, é uma situação delicada. Na ação de despejo, ele convida um policial para fazer a segurança e para ajudá-lo na execução da ordem, né? Chega lá, a pessoa que está no momento de muita dor, de muito sofrimento, se opõe a uma ordem e acaba falando assim para o policial: olha, o policial é quem presta auxílio. Se você entrar aqui, eu vou te matar, não é? Ou acaba chutando o policial. Percebam que ela está se opondo a uma ordem que é legal, está cometendo uma ameaça para quem está auxiliando o funcionário competente, que seria o oficial de justiça. Observem aqui, ó, prestando auxílio. Então, mediante violência ou ameaça a funcionário competente, para executá-lo a quem ele esteja prestando auxílio, tá bom? E aqui eu quero te ensinar uma técnica para que você não esqueça a penalidade. Toda vez que você é assaltado, nossa, foi péssimo essa, né? Toda vez que você é assaltado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas a tendência, quando você é assaltado, a primeira coisa que você faz, qual é? Levantar as mãos. Quando você levanta as mãos, é uma forma de você dizer assim para o bandido: eu estou rendido, me rendo, né? Eu não me oponho ao que você está fazendo. Só que você vai esperar agora, você vai entrar no clima de concurseiro, e concurseiro vive na paz do amor. Você vai imaginar alguém apontando uma arma para você e você vai mostrar para essa pessoa que você é da paz, que você é do amor. Então, para demonstrar que você não vai se opor ao assalto, você vai levantar as mãos, vai fazer o símbolo da paz, do amor, e vai lembrar que a pena de resistência é de detenção de 2 meses a 2 anos. De 2 meses a 2 anos. Chupa essa uva. Parece uma coisa boba, mas na hora da prova, com tantas penas, te ajuda muito, tá? E por que eu tive necessidade de criar essa pena, essa regrinha para memorizar? Porque a VUNESP, na prova de escrevente, já perguntou várias vezes qual é a pena do crime de resistência. Então você tem que lembrar que é detenção de 2 meses a 2 anos e não tem a questão da multa. Fechou? Maravilha. Feitas essas observações, vamos para a próxima observação. E a próxima observação está antenado com o fato daquela ordem não se executar. Então, no caso de um despejo, o despejo não se executou. Então, a pena é de 2 meses a 2 anos. Só que, se em razão dessa resistência, olha que interessante, se em razão dessa resistência não se executou, aí eu tenho uma reclusão de 1 a 3 anos. Observem que aqui também não tem multa, e aqui eu falo já em reclusão, tá certo? Reclusão. Lá eu falei detenção, 2 meses a 2 anos. Aqui, reclusão, de 1 a 3 anos. E além de responder por esse artigo, a pessoa vai responder pelos prejuízos correspondentes à violência, se teve lesão, se teve ferimento e tudo mais. Ela responde aí as penas que estiver relacionado à violência, tá bom? Você promete para mim que você não vai esquecer isso, vai gravar essa regrinha da resistência, lembrando que resistência tem a ver com a questão do particular. Fechou? Maravilha. Se está tão claro assim para você, vem comigo para a próxima situação. E a próxima situação tem a ver com a desobediência e o desacato. Observem que a desobediência e o desacato, alguns até perguntaram: Alex, eu vi uma decisão que o desacato não está mais em vigor. Está sim, tá? Teve uma decisão falando que não se aplicava mais.
Entretanto, o STF já revogou tudo isso e, por enquanto, pelo menos até o dia da sua prova, o desacato está valendo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a desobediência e o desacato. Quando eu falo desobedecer, eu estou desobedecendo uma ordem legal. Qual que é a diferença da desobediência e da resistência? Lá na resistência, eu estou me opondo a uma execução de um ato legal, certo? E ainda vou e aplico violência e ameaça, estou me opondo. Agora, na desobediência, eu desobedeço uma ordem legal de um funcionário público. Ele deu a ordem que eu não posso adentrar em um espaço. Ele deu a ordem que eu devo ficar 2 metros de distância. Um exemplo bobo, mas para você entender. Estou desobedecendo uma ordem legal. Se há uma ordem legal, observe que essa ordem legal não é a mesma coisa que ordem judicial. Tá? Aqui eu utilizo a expressão desobedecer uma ordem legal de funcionário público. Detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Observem, ó, que na desobediência o E aqui tem um chapéuzinho para destacar, para lembrar você que tem e multa, ok? Então eu desobedeço uma ordem legal e não uma ordem judicial. Fechou? Já no crime de desacato, eu estou desacatando, eu estou desrespeitando o funcionário público que pode estar tanto no serviço quanto está lá na boate, né? Imagine um PM que ele está lá na boate passeando com a namorada, aí de repente ele acaba se esbarrando em alguém, a pessoa olha para ele e fala assim, só podia ser PM mesmo, eita retardado. Então observem que eu estou desacatando o funcionário público, que eu estou desacatando a função em razão dela. E aqui o texto da lei diz assim, ó, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, tá? Então, ó, no exercício ou em razão dela. No exercício ou em razão dela. É esta a ideia aqui que a gente deve trazer de forma clara. Detenção de 6 meses a 2 anos e a questão aqui do ou multa, tá bom? Então, só para fechar, quando você usa a expressão desobediência, você desobedece ordem legal. Desacato, você desrespeita a figura do funcionário no exercício da função ou em razão dela. Tá bom? Ficamos por aqui, eu te espero então no nosso próximo vídeo. Vai lá, dá uma lida, fixa esse conteúdo, importante.